Hoje nós vamos falar de um assunto sério. Vamos falar do real perigo, né, do vírus. Todo mundo já está sabendo aí desse assunto, não é mais novidade para ninguém. Há pouco tempo atrás, galera, eu fiz um vídeo, tá, que eu falei sobre dados dessa epidemia que está acontecendo. Na verdade é uma pandemia, porque está em vários pontos do globo. Eu levantei vários dados lá para mostrar um pouco, que tinha gente que estava falando o seguinte: cara, se eu pegar isso eu vou morrer, né? Pegou, já era. Não é assim que funciona. Na verdade, esse vírus ele tem uma taxa de fatalidade baixa. O problema que está acontecendo agora, na verdade, é outro, e eu vou explicar nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Wildo Itili, esse aqui é o Mesa Maromba, então vamos falar desse assunto sério aqui. Eu ando vendo tudo que está acontecendo, né? Não se fala de outra coisa. E uma fonte que eu achei bem interessante, que eu vou recomendar para vocês, é o Átila Lamarino. Eu acho que de todo mundo que está falando sobre esse assunto na internet, né, sobre esse vírus na internet, ele é possivelmente a pessoa com mais autoridade para dar informações confiáveis. O Átila, ele é um biólogo especializado em vírus. No caso, tudo que está acontecendo aí com o mundo caiu na área de conhecimento dele, uma área que ele estuda há muito tempo. Mas eu vou aqui, eu sei que muita gente gosta de me ouvir falar, explicar, eu vou abordar o tema, né, eu vou resumir a informação mais importante do real perigo que a gente enfrenta por causa desse vírus. Outra coisa que eu vou falar também, que está nesse assunto, é treino e academia, ou seja, tem muita academia fechando, inclusive, né? Então como é que a gente pode passar por isso na questão de treinamento? E vou falar do assunto de economia, finanças e investimento, até porque esse vídeo vai estar no meu canal de finanças também, então eu acho que esse tema ele aborda simplesmente todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá. Esse gráfico aqui é uma coisa que o Átila, inclusive, está explicando, né? Está tentando passar para o maior número de pessoas, e eu vou resumir o que isso significa. Tá? A gente vai ter um efeito aqui que a gente chama de achatar a curva, e vem do termo em inglês de flattening the curve, e isso aqui é muito importante quando a gente fala de uma epidemia. Uma das informações que eu tinha passado no vídeo anterior, eu falei que de cada 100 pessoas, mais ou menos 20 pessoas precisam ser hospitalizadas. Então, veja, a maioria de vocês que estão me assistindo, se contrair esse vírus, vocês vão ter sintomas leves, vocês vão simplesmente ficar em casa e vai se recuperar normalmente, como se fosse uma gripe comum. 80% das pessoas é isso que acontece. Só que 20% das pessoas vão precisar de cuidados médicos mais específicos. E é aí que está o problema de tudo. Os países, eles não têm um sistema de saúde, isso que eu estou falando não é só Brasil, tá? Todos os países. Eles não têm um sistema de saúde onde você está contando que todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo. Se eu não me engano, o Japão é o país que tem mais capacidade de atender o maior número de pessoas ao mesmo tempo e é 1% só. Então, ou seja, eles conseguem atender 1% da população ao mesmo tempo. Essa é a capacidade do sistema de saúde. Tá? Então isso é uma coisa que não é só Brasil, é o mundo inteiro. Por isso que está o mundo inteiro muito preocupado. Lá nos Estados Unidos também está fechando tudo, aliás, está muito mais do que aqui, né? Está fechando geral, cancelando evento, empresa manda ficar em casa mesmo, o negócio está sério. Qual que é a preocupação das autoridades de saúde? Por que, né, que está essa urgência toda? Então, eu vou dar números aqui fictícios, tá? Sobre o número de leitos, só para ficar fácil de entender. Então, vamos imaginar que o nosso país tem uma capacidade de atender 20 mil pessoas, tá? Que vão precisar de cuidados mais específicos. Então, nós temos 20 mil leitos. Não sei se é o seu número real, mas só para ficar didático. E vamos imaginar que nós tenhamos 100 mil infectados. Tá? Se a gente tiver 100 mil infectados e 20% deles precisam ser hospitalizados, pronto. O que a gente tem? A gente já tem toda a capacidade do sistema de saúde ocupada. Vamos imaginar agora que cresce o número de infectados num curto período de tempo. Vamos imaginar que de 100 mil infectados foi para 125 mil infectados. Então, se você fizer a conta dos 20% que tem que ser hospitalizados, vamos precisar então de 25 mil leitos. Só tem 20 mil, então 5 mil pessoas vão ficar sem atendimento. E é aí que está o problema, porque essas pessoas podem morrer simplesmente por falta de atendimento. Não iriam morrer, né, se fossem bem cuidados. Então, ou seja, se você não se preocupar com esse fator, você está literalmente desperdiçando vida à toa. Nessa linha do gráfico aqui, você tem então número de pessoas infectadas.
Tá? E vamos imaginar que nessa linha do gráfico você tem número de pessoas infectadas que precisam ser hospitalizadas. Tá? Estão nesses 20% aí. E aqui é o tempo desde a primeira infecção. Então, o que acontece se você não toma nenhuma providência e o vírus se alastra muito rápido? Vai acontecer o seguinte, tá? Você tem aqui, vai ter o primeiro caso aqui, e aí, se você não tomou cuidado, ele vai subir. Hora que chegar aqui, ó, né? Então temos 20 mil pessoas que têm que ser hospitalizadas. Bateu na capacidade do seu sistema de saúde. Continuou e passou, né? Aí depois vai normalizando e tal. Então se a curva for essa, tá? O que acontece? Todo mundo que está aqui, ó, fica sem tratamento. E são pessoas que precisam. Então essas pessoas podem morrer simplesmente por isso. O que é o lance de flattening the curve? Né? Que é achatar a curva. Você precisa fazer com que o tempo que vai haver esse número de infectados seja maior. Porque o que acontece? Se você faz uma curva, vou imaginar uma outra curva, tá? Você faz uma curva assim, ó. Tá? Então o que acontece aqui? Você vai ter o mesmo número de infectados, só que leva mais tempo. Né? E como leva mais tempo, não chega a bater no máximo da capacidade do sistema de saúde. Por quê? Ó, no mesmo período de tempo, então, quer dizer, se você pegar esse período de tempo aqui, na primeira curva você já tinha mais de 20 mil. E aí não vai ter o que fazer. Agora, nessa segunda curva aqui em azul, nessa linha aqui, ó, você vai ter só isso aqui, sei lá, isso aqui vai dar uns 10 mil. E aí você tem leito para todo mundo. Aí as pessoas vão melhorando, voltam para casa, aí entra gente nova no hospital, vai melhorando, volta para casa. Então, quer dizer, com o passar do tempo, todo mundo consegue ser atendido e não bate na capacidade máxima do sistema de saúde. Esse é o problema. Então, é isso que precisa atacar. Não é tanto a taxa de fatalidade do vírus. Então, se você contraiu o vírus, se você é uma pessoa jovem, saudável, jovem que eu falo até 50 anos, tá? A taxa só começa a subir depois dos 60, principalmente depois dos 70 anos. Então, se você considerar você indivíduo, você não tem motivo para pânico? Não tem, porque se você contraiu o coronavírus, a sua chance de morrer disso é muito baixa, tá? 0,2% até 50 anos de idade. Ou seja, é muito mais fácil você morrer de outra coisa. O problema é você infectar outras pessoas, e aí quando chegar no grupo de risco, que de fato vai precisar de hospital, não vai ter o número de leitos. Então é por isso que estão fechando escolas, estão fechando faculdades, estão fechando empresas, para evitar lugares com muitas pessoas e segurar, tentar achatar essa curva, que a infecção seja um pouco mais lenta, para que no mesmo período de tempo tenha menos pessoas que vão precisar de hospitais e a capacidade do nosso sistema de saúde comporte todo mundo. Então, musculação ou qualquer atividade física que você faça, o que fazer nesse momento? Bom, a maioria das academias estão fechando, né? Tem muita gente que está mandando mensagem, inclusive falando disso. Isso pode acontecer de fato, a minha ainda não fechou, mas pode fechar daqui para frente, enfim, a gente não sabe. Eu tenho uma playlist, gente, aqui no canal, se você entrar no canal, inclusive se puder linkar no card, eu vou deixar o card aqui, vou deixar o link na descrição. Tem uma playlist chamada Treine em Qualquer Lugar em Casa, acho que esse é o nome, tá? Vou deixar os links aqui. E lá você vai encontrar uma série de treinos para todo o seu corpo, tá? Tem treino para bíceps, tríceps, costas, membros inferiores, peito, enfim, todos os músculos, sem equipamento. Você fala, pô, eu posso treinar em casa, mas eu não tenho equipamento. Não, tá lá como você treinar só com o peso do corpo. E tem, se você tiver um par de halteres, uma barra, opções também para você usar esses equipamentos. Você pode treinar na sua casa. E de treinamento, o que a gente pode dizer? Intensidade moderada, tá? Porque o seu sistema imune tem que estar reforçado. Se você está diante de uma epidemia, né, na sua região, é interessante que você, mesmo que não é tão fatal, né, é interessante que você não contraia até para não infectar outras pessoas. Então, se você está numa pegada de treino muito intensa, o seu sistema imune dá uma derrubada. Então é interessante fazer uma intensidade moderada. O que é isso? Um grau de esforço
que você termina o treino e tá ok. Você fala, nossa, eu poderia treinar mais do que isso. É hora de dormir muito bem também, então não perca noites de sono, né? Não fique poucas horas apenas dormindo, porque isso também afeta o sistema imune. Então, ter um sono adequado e suficiente. E a alimentação não é hora de restringir. A alimentação não restrita. Você está em fase de definição, fase de cut, para com isso agora e se alimente bem, tá? Se alimente bem. Então, coma muitos vegetais, frutas, porque você vai precisar de vitaminas e minerais e muita gente negligencia isso. Então, da parte, tá? Eu falei isso com um pouco mais de detalhes no vídeo passado, tá? Vocês podem assistir lá também, mas aqui está só um resumo. Toda a parte de musculação e atividade física é isso, vamos falar agora de finanças, tá? Então tem muita gente preocupada com a questão financeira e a questão econômica. Gente, eu vou falar de um assunto aqui que não vai adiantar nada agora, mas vai servir como educação, tá? Que é a questão de reserva de emergência. O que é reserva de emergência, né? Por que quando se fala de finanças, né, quando se fala de educação financeira, isso daqui é um tema muito importante. Porque é o seguinte, numa época de crise, a gente não sabe até quando vai isso, né, mas já está atingindo a economia real. Então você vê vários eventos cancelados, várias empresas fechando, manda os funcionários ficar em casa. Não tem como isso não afetar a economia real. Quando você tem uma situação dessa, né, é interessante e algumas pessoas só aprendem isso, né? Quando a merda já está feita. É interessante que você tenha uma reserva de emergência, que é o quê? Você tem de 3 a 6, né, salários, vamos colocar entre aspas salários, mas é o valor que você gasta para manter a sua qualidade de vida, né? Então vamos imaginar que você gasta, sei lá, 5 mil reais por mês. Então seria interessante que você tivesse de 15 a 30 mil como reserva de emergência. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu ganho muito pouco, eu não tenho direito, não tenho dinheiro para isso. Bom, nesse caso você poupa o que você pode, porque ter alguma coisa é melhor do que não ter nada, né? Se você nem chegou a somar um mês do que você gasta, pelo menos qualquer reserva agora, numa situação dessa, vai te ajudar. Então nunca é desculpa por você não poupar. E tem muita gente que fala, eu não tenho dinheiro, mas compra um celular de 7 mil reais, compra iPhone de 7 mil reais, compra uma calça de R$1.000 de marca, compra um tênis de R$1.000. Então assim, se você realmente, se você colocar isso como prioridade, você sempre vai achar uma forma de poupar. E tá aqui o porquê, tá? Isso não é uma medida de contingência agora, porque já passou, né? Agora a coisa já está instalada, mas que sirva de educação. Uma outra coisa interessante é cortar despesas desnecessárias. Olha, se você está numa época que o que você está ganhando pode estar restrito, ou ainda não está, mas pode vir no futuro, porque tem muita coisa fechando, é hora de você ver o que é prioridade e o que não é. Não é hora de você, né, sair gastando com tudo que você vê pela frente. Isso aqui é meio óbvio até, né? Mas é bom a gente lembrar. E muita gente vai me perguntar, quando a gente fala de finanças, tudo, investimentos, principalmente no mercado de ações, né? O que a gente vai fazer? É uma boa hora para comprar ações? Por quê? O porquê que isso é uma pergunta válida, né? Eu não estou respondendo ainda. É válida porque basicamente aconteceu aí quase a gente pode dizer que foi um crash no mercado, que geralmente um crash ele vai ter baixas, a magnitude da baixa acaba sendo maior, né? Então a Bolsa Brasileira do topo até o fundo que fez, eu estou gravando esse vídeo dia 17 de março, então quando a gente fala de ações precisa pôr as datas direitinho, porque você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas até o dia 17 de março, né, a Bolsa fez um fundo aí em 67 mil pontos. Saiu de 119 mil, quase 120 mil, para 67, que é uma puta baixa, foi mais de 40%. Geralmente quando a gente passa por um crash, acaba caindo 50%, 60%. Tá? Isso é o índice geral, né, de várias ações. Já teve ações que caiu mais do que 60%, no caso da Petrobras, inclusive, caiu perto de 70%. E isso realmente é um crash. Então, quando cai muito assim, as pessoas perguntam, cara, será que eu devo comprar? Né? Porque, pô, tem realmente empresas que estão a preços meio surreais, assim, né? Você vê que quando o mercado entra em pânico, não tem muita racionalidade. Os caras começam a vender tudo e vai a preço de banana. Então, abre oportunidades de entrada. Só que qual que é a questão? Eu estou comprando, né?
Qual que é a questão? A questão é que a gente não sabe onde é o fundo do poço, tá? Então você nunca sabe o fundo. Isso aqui tem que ficar claro, tá? Não adianta falar que você vai saber onde que tá ali, você vai acertar o cu da mosca, não vai cair até aqui, pode comprar que daqui para cima é só subir. A gente não sabe. Com esse mecanismo você tem que ter um dinheiro que é para longo prazo. O mercado de ações no curto prazo ele é muito incerto. Então se você for investir em ações, você tem que ter ciência que é um capital que você vai colocar que você não precisa no curto prazo. Por quê? Você pode precisar daqui a 2, 3, 4 meses e as ações que você comprou podem ter caído mais. Aí você fala, porra, mas já caiu pra caramba? Sempre pode cair mais. Tá? Se tem uma coisa que você vai aprender no mercado, é que uma ação sempre pode cair mais do que ela caiu. Tá? Na verdade, ela pode cair até a zero. É muito improvável que aconteça isso, mas pode. É uma possibilidade. Se for essa a sua situação, tenha reserva de emergência e tenha um capital sobrando, né, que você pode deixar por anos, eu acho que é um bom momento para você investir em ações. Tá? Se você nunca fez isso, sugiro que você comece, se você nunca investiu em mercados de renda variável, eu sugiro que numa época turbulenta como essa, você comece em mercados menos voláteis, né? Então vai começar a investir agora renda fixa e quando essa turbulência começar a passar, você pode pensar em ações. Ou se você já sabe que é um capital que você está disposto a ver ele cair, não vai entrar em pânico, não precisa no curto prazo, pode começar no mercado de ações mesmo nessa época, né, resguardando tudo que eu falei aqui. Maravilha, pessoal? Então, tá aqui o vídeo, um vídeo bem completo, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muitas pessoas. Deixa seu like aí para fortalecer. Tamo junto, abraços, bons treinos e bons investimentos.